Tratando ainda das verdades acerca do pecado, gostaria de falar sobre mais uma das mentiras envoltas nele. Uma das coisas em que o diabo quer que acreditemos, a fim de que a nossa vigilância diminua, é que o pecado não é um inimigo perigoso. Mas olha o que a Bíblia diz e olha o que a Bíblia nos ensina sobre o que é o pecado. O pecado é tão poderoso que, a menos que o poder sobrenatural de Deus intervenha a nosso favor, nós nos tornamos seus escravos e permanecemos sob a escravidão das suas ordens. O que diz João 8:34? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Não é à toa que Paulo, em Romanos 6:18, diz: e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. O pecado quer nos ludibriar com essa mentira. Embora nascidos de novo, meus irmãos, a depravação é uma força poderosa dentro de nós. Como testemunha, o apóstolo, a respeito de si próprio, testemunha essa experiência em Romanos 7:14. O que Paulo diz? Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar bem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. E se faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do pecado, ou melhor, contra a lei do entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, disse Paulo. Quem? Ele exclama e pergunta: quem me livrará do corpo desta morte? O que complica o assunto é que o pecado ele é enganoso. O pecado é sorrateiro. É lisonjeiro. Olha só, Hebreus 3:13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Nem sempre o pecado aparenta ser mau. O mesmo escritor, o escritor aos Hebreus, faz referência ao pecado que tenazmente nos assedia, ou assedia, melhor dizendo. Portanto, também nós, em Hebreus 12:1, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve ou que tão de perto nos rodeia. O que devemos fazer? Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Ou seja, o pecado nos rodeia e muitas vezes nos envolve. Temos que nos desvencilhar do pecado. Então não caia nessa de que o pecado é facilmente derrotado, sem nenhum esforço sequer. O apóstolo dos gentios, o apóstolo que tem maior eminência bíblica, ele disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Por essa razão, a Bíblia nos ordena a tomarmos muito cuidado com o pecado e lutarmos com força contra ele. Paulo disse mais uma vez que esmorrava o seu próprio corpo e o mantinha sob controle ou sob servidão, a fim de não ser reprovado. 1 Coríntios 9, versículo 24 ao 27, olha: não sabeis vós
que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal forma, ou de tal maneira, que alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu próprio corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, olha só, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Paulo se esmurrava para seguir fielmente sem se embaraçar no pecado, com a intenção de que, tendo salvo muitos, ele mesmo não se perdesse. Ainda em outro lugar, Paulo afirma, olha só, comparou a vida cristã a uma batalha. O que ele diz a Timóteo? Em 2 Timóteo 2,3. Tu, pois, filho meu, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. A carreira cristã é uma batalha. Não é algo fácil. É árduo. É labuta, é luta. É prova, são tentações. Mas Cristo nos deixou o exemplo vencendo o mundo. E esta é a vitória, irmãos, que vence o mundo, a nossa fé. O escritor aos Hebreus disse. Então, para derrotar o pecado, precisamos estar armados, munidos, municiados. Se assim não for, com certeza não ganharemos essa batalha. Olha quantos ensinamentos o apóstolo Paulo não nos deixa acerca disso. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito Santo, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Percebem? Olha o que John Owen disse. Ele deu o seguinte conselho: mate o pecado, ou o pecado matará você. Não existe um dia sequer em que o pecado não derrote se não for derrotado, e não prevaleça se não for subjugado. E assim será enquanto vivemos neste mundo. O que John Owen quis dizer? Se é que carece algum tipo de explicação nessa citação, é que o pecado não desiste. Ele precisa ser vencido, subjugado, amarrado, contido, todos os dias, a todo momento. Então, segurem mais essa mentira do diabo, mais essa mentira do pecado, mais essa mentira do mundo. O pecado é facilmente derrotado. Isto é mentira.